Thiago Fernandes trouxe a informação. Cara, entrou agora uma abelha. É muito louco isso aqui, cara. Essa é grande, hein? O Thiago Fernandes trouxe a informação no começo dessa semana que o Cuéllar quase fechou com o Vasco. Estava praticamente fechado. Ele teria sido contratado na última hora. O Al Hilal decidiu, não vamos vender porque ele vai jogar o Mundial. Eu tô aqui, tá? Só estou tentando me livrar da abelha, mas fiquem tranquilos. E aí, o Thiago Fernandes trouxe essa informação. Eu fui checar com o pessoal do Vasco da 777. Não sei se eles confirmariam também, mas é um negócio me parece meio esquisito, porque... Peraí que agora está uma batalha aqui. Pronto. Resolvido o problema. Então, mas voltando aqui. Me parece algo meio inviável, porque o Al Hilal tem até maio um transfer ban contra si. Esse transfer ban é uma punição imposta pela FIFA por conta da contratação de um atleta que já pertencia ao Al Hilal. Ele tinha assinado um pré-contrato com outro clube. O Al Hilal fez esse jogador ignorar o pré-contrato e continuar no Al Hilal. E aí tomou um gancho pesado, esse gancho termina agora em maio. Não tem muita lógica do Al Hilal liberar o Cuéllar antes do fim do transfer ban, então pelo menos antes do Mundial, né? Agora eu acho que fica mais tranquilo para que negociações aconteçam. No Vasco foi retaliação da Ferj com Botafogo e Vasco. Não é novidade para ninguém que a relação entre a Ferj, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, e os dirigentes de Vasco e Fluminense, Vasco e Botafogo, que a relação é péssima, né? Tanto que o Vasco e o Botafogo lideraram aquele movimento contra direitos de transmissão de TV, enfim. É que o Vasco vai jogar com o quarto goleiro no clássico de quinta-feira. Os 3 primeiros estão vetados pela Ferj, o Ivan, o Léo e o Thiago. Todos não têm condição de jogo porque na data original da realização dessa partida, na terceira rodada, eles não tinham autorização. O caso do Thiago é um caso diferente, né? Ele teve a renovação de contrato. Então, cara, é muito maluca essa história. O Vasco ainda brigou com os caras da Ferj, mas não conseguiu avançar nada. Nicola, por favor, tem novidades sobre contratações no Vasco? Luiz, os caras deram não é uma parada, mas eles diminuíram um pouquinho. O Paulo Brax diminuiu um pouquinho, colocou o pé no freio. Acho que essa é a expressão mais correta, né? Existem negociações, o Vasco ainda busca um atacante lado de campo para jogar pelo lado esquerdo, ainda busca um meio atacante e um volante. Mas com menos desespero do que em outros tempos. Existia uma pressa maior do Vasco até que as contratações que totalizam cerca de 110 milhões de reais fossem completadas. Acho melhor eu fechar a janela aqui, porque hoje o negócio... Vieto no Vascão. Bora falar um pouquinho sobre o Vieto. Rômulo Giovarini é quem pergunta. Até porque o Vieto responde a uma série de dúvidas de vários clubes. O Vieto joga no Al Hilal, foi eleito o 3º melhor jogador do Mundial, isso vocês já sabem. O contrato dele acaba em junho, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. O que se sabe é que ele não faz parte dos planos do Al Hilal, senão o Al Hilal não deixaria para renovar o contrato no último momento. Os caras, os sauditas, quando eles querem ficar com o jogador, eles trabalham a renovação do contrato com bastante antecedência. Ele tem um contrato que garante a ele 1.100.000 reais por mês lá na Arábia Saudita. É o mesmo contrato do Michael. São os 2 jogadores estrangeiros com os menores vencimentos. Em geral, os maiores salários do elenco são de estrangeiros. O Al Hilal tem uma grande exceção, que é o Salim Al-Dawsari, que é um jogador da seleção e tal, joga muita bola. O Salim tem um salário bem alto, mas em geral os estrangeiros são aqueles que ganham mais. O Michael e o Vieto ganham menos. E aí eu até estava conversando com um empresário brasileiro que trabalha lá, e ele falou: Nicola, se aparecer um clube grande, brasileiro, disposto a pagar na casa de 1 milhão, vai acabar levando, tá? Basicamente assim que está funcionando. Fala, Nicola, e o Andrei vem ou não? Então, sobre o Andrei, vamos atualizar o Andrei. O Andrei já embarcou para a Inglaterra, ele nem voltou para o Brasil. Ele foi direto da Colômbia, onde o Brasil disputou o Sul-Americano Sub-20 e foi campeão, direto para Londres. O Chelsea vai dar a entrada a um segundo movimento para tentar o visto de trabalho dele. O primeiro não foi possível, porque ele não conseguiu a pontuação necessária para ter esse visto de trabalho. A pontuação está atrelada às competições que o cara disputa no país onde ele estava. Por ter jogado a Série B, ele perdeu pontos importantes que o impediram de ser registrado. Por exemplo, o Danilo, o Scarpa, entre outros jogadores que atuavam no Brasil na primeira divisão, jogavam Libertadores, tiveram a pontuação liberada e viraram reforços de times da Inglaterra. O João Gomes, outro exemplo.
No caso do Andrei, como ele jogou a Série B do ano passado, ele não teve uma pontuação e acabou ficando com 4, precisava de 5 pontos. O Chelsea não conseguiu essa liberação e agora está tentando convencer a Liga Inglesa que trata-se de um special talent, um talento especial. Existe uma regra dentro dessa normativa sobre inscrições que trata sobre talentos especiais. Esses caras mereceriam um tratamento diferente e por isso ele poderia ser inscrito. Só queria lembrar que não é uma operação fácil. Tempos atrás o Manchester City tentou o mesmo como o Douglas Luiz, outro jogador que tinha saído do Vasco. Na oportunidade, o Guardiola até escreveu uma carta para a Liga Inglesa, dizendo que tratava-se de um jogador de seleção com enorme potencial. O pessoal da Liga não liberou. Então, aguardemos cenas dos próximos capítulos. Se a Liga liberar e ele for regularizado, aí descarta-se a vinda ao Brasil. Se não for liberado, aí o André vai ter duas possibilidades. Continuar no Chelsea, sem jogar, mas treinando, se adaptando, conhecendo os companheiros, participando do dia a dia de trabalho, à espera do Mundial de Clubes. O Mundial do Sub-20 vai terminar... Nossa, voltou de novo. Ah, não. O Mundial Sub-20 começa em maio, e aí com o Mundial, entende-se que ele terá a pontuação suficiente para ser registrado, tá? Então essa é uma possibilidade também. E aí, essa é uma possibilidade dele ficar lá até maio, ou então ele volta para o Brasil para jogar em um time que joga a Libertadores. Só que esse é o ponto primordial. Ele não pode voltar, por exemplo, para o Vasco, apesar de ser vascaíno, apesar de muita gente dizer que há uma cláusula no contrato que obriga, que permite ao Vasco essa prioridade, ele não pode voltar para o Vasco, senão ele não teria pontuação, tá? O Manuel Eloy, agora finalmente vencemos a abelha, tá? Foram 3 rounds, mas agora consegui a comprovação de que... Boa noite, Nicolau. Alguma notícia sobre o Vasco? Vem mais gente? Vem mais gente. Com certeza até o início do Campeonato Brasileiro vem gente, sim. Essas posições que eu citei agora há pouco são as mais carentes. Na reunião da CBF hoje, o que achou? Resolveram aumentar o número de estrangeiros, de permissão de 5 para 7, isso passa a valer a partir do Campeonato Brasileiro. Também se definiu a respeito do racismo, não serão mais permitidos casos e atos de racismo, seja de jogadores, de dirigentes ou de torcedores. No primeiro momento, ou no primeiro caso, multa. No segundo caso, perda de mando de campo ou jogos com portões fechados. No terceiro caso, no segundo caso, jogo com portões fechados ou perda do mando de campo. No terceiro caso, perda de pontos, tá? Então, o terceiro caso é o caso mais grave. Há uma discussão rolando sobre mudança no número de rebaixados de 4 para 3. Não houve uma definição hoje, tá? Nicola, é a empresa que detém os direitos de transmissão junto com a Band falou em prejuízo sem Vasco e Botafogo e vão conversar para 2024. Então, porque quando você fecha um acordo, a ideia inicial é que você tivesse Flamengo, Botafogo, Vasco e Flamengo, Botafogo, Vasco e Fluminense, para ter os 4. Cada um dos grandes ganharia 9 e o Flamengo ganharia 18. Quando o Botafogo e o Vasco descobriram que o Flamengo ganharia o dobro, eles falaram, não, então a gente está fora. Quando eles saíram, houve uma redistribuição da grana, o Fluminense passou de 9 para 14 e o Flamengo passou de 18 para 21. Tá? 21 nesse ano, 23 no próximo e 25 no último ano de contrato. Mas imagino que você perca jogos importantes. Quando o Botafogo e o Vasco são mandantes, a Band deixa de ter o direito de transmissão. Tá?